Bem-vindos ao canal de diversão e conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da idolatria. Ao vivo, direto de Nova York. Carol, você tem informações de quais são os alvos? Na verdade, a gente está falando de um alvo, Doni, especificamente. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, são as informações iniciais confirmadas pelo Pentágono para a imprensa americana. Fala entre 50 e 60 mísseis de longa distância que foram lançados de 2 navios de guerra, navios militares americanos do mar Mediterrâneo, onde esses navios se encontram. O alvo é o oeste da Síria, a base aérea de Ash-Shairat, na província de Homs. É a base aérea que os americanos acreditam de onde tenha partido esse ataque químico do dia 4, que deixou mais de 80 pessoas mortas, entre elas 25 crianças, e que atacou com armas químicas. Então, o governo americano entendeu que foi essa base aérea de onde saiu o avião que foi usado para aquele ataque na província de Idlib, e também dali teriam saído também esse armamento químico, essas armas químicas que foram usadas, que foram comprovadas hoje serem 2 tipos de gás, o gás de cloro e também o gás sarin. Horas antes desse ataque, a Rússia chegou a advertir, através do embaixador russo para as Nações Unidas, disse que os Estados Unidos não deveria tomar uma ação militar contra a Síria, porque isso teria consequências negativas. E isso foi dito depois do Conselho de Segurança da ONU aqui em Nova York. O embaixador chegou a dizer que se houvesse uma ação militar, toda a responsabilidade ia acabar recaindo sobre quem tivesse iniciado essa empreitada, essa ação militar trágica e duvidosa. Foram as palavras do embaixador russo. Por isso a gente não tem ainda uma resposta do que o governo russo, como o governo russo responde a esse ataque dos Estados Unidos. Mas a gente sabe que não há ainda informações sobre vítimas ou se, além dessa base aérea utilizada pelo exército de Bashar al-Assad, o ditador sírio, a gente não tem informações se há algum tipo de vítimas militares ou mesmo civis. E esse ataque, ele vem algumas horas depois de um comentário do presidente americano Donald Trump, que confirmou uma mudança bastante importante, uma mudança bastante grande na posição americana em relação ao governo sírio. Na sexta-feira passada, alguns comentários de Rex Tillerson, que é o secretário de Estado, e também da embaixadora americana para as Nações Unidas, Nikki Haley, dizendo que a prioridade dos Estados Unidos não era derrubar o governo de Bashar al-Assad, mas sim destruir o Estado Islâmico, o grupo terrorista muito presente em várias regiões da Síria. Depois disso, depois desse ataque químico com armas químicas na Síria, que aconteceu 2 dias atrás, o discurso do governo americano começou a mudar. A gente viu ontem, por exemplo, Nikki Haley na ONU dizendo que se não saísse uma decisão do Conselho de Segurança, que foi chamado de forma urgente, e se encontrou ontem e hoje também para essa situação, que então os Estados Unidos talvez decidissem agir unilateralmente, sozinhos. O que todos os embaixadores que queriam colocar sanções contra a Síria concordaram é que alguma coisa tinha que ser feita. E foi assim que o próprio presidente americano também falou hoje e foi apoiado pelo secretário de Estado, que foi mais além, disse inclusive que não há um futuro para Bashar al-Assad, que Bashar al-Assad não faz parte do futuro da Síria, dando a entender que o governo americano pretende sim trabalhar e tentar ajudar a criar um novo governo para a Síria. Vamos ouvir então o que o presidente Trump falou algumas horas atrás. O que Assad fez é terrível. Acho que o que aconteceu na Síria é um dos crimes mais flagrantes e não deveria ter acontecido. Não deveria ter permitido que acontecesse. Acho que o que aconteceu na Síria é uma desgraça para a humanidade. E ele está lá. E acredito que está no comando das coisas. Então algo precisa acontecer. Não há dúvida em nossas mentes e com as informações em que nos baseamos de que a Síria, o regime sírio sob a liderança do presidente Bashar al-Assad, é responsável por esse ataque, com as ações que foram tomadas para que não há como ele governar o povo sírio.
A gente viu aí então a entrevista do presidente Donald Trump saindo do Air Force One, do avião, quando ele estava chegando na Flórida, porque ele tem um encontro com o presidente chinês Xi Jinping, que está acontecendo, começou agora há pouco, eles tiveram um jantar oficial e ainda vai continuar amanhã. E o Rex Tillerson, secretário de Estado, também se encontra na Flórida, assim como outros 2 secretários de governo. Foi a reunião feita por Donald Trump, onde ele inclusive recebeu os chefes da Segurança Nacional, do Conselho de Segurança Nacional, e onde então foi discutida e decidida essa ação militar que a gente estava dizendo. São entre 50 e 60 mísseis de longa distância americanos que foram lançados de 2 navios militares que estão no mar Mediterrâneo, no território da Síria. É a primeira vez que os Estados Unidos atacam a Síria dessa forma. Os Estados Unidos decidiram então atacar o oeste do país, onde fica a base aérea de Ash-Shairat, na província de Homs, que é onde o governo entendeu que seria de onde teria partido o ataque do dia 4, 2 dias atrás, um ataque de armas químicas que deixou mais de 80 pessoas mortas, inclusive 25 crianças, imagens que chocaram bastante a comunidade internacional e que provocaram então, Doni, essa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU e uma mudança bastante radical no discurso do governo americano em relação ao governo sírio. Carolina Cimenti, obrigado pelas informações. A gente continua nesse tema. Vamos falar agora com o Guga Chakra. Guga, boa noite para você. A gente está vendo uma ação extremamente contundente dos Estados Unidos. Pelas informações iniciais, mais de 50 mísseis, possivelmente Tomahawk, saindo lá dos navios dos Estados Unidos no Mediterrâneo Oriental em direção à província de Homs, particularmente à base aérea por lá. O que é que esse movimento militar dos Estados Unidos, do Donald Trump, significa na guerra na Síria e nas relações dos Estados Unidos com a Rússia? Olha, Doni, se ele parar nesse ataque, vai ser algo similar ao que o Reagan fez em 86 contra o regime do Muammar Gaddafi na Líbia, que foi uma forma de punição, basicamente dar uma lição, mas parar por aí, quer dizer, não levar adiante nenhuma operação militar que vise derrubar militarmente o regime do Bashar al-Assad. Então, se ficar nisso só, então seria uma punição para o Assad, provocaria sim danos grandes, pode dificultar ações da Força Aérea Síria. Uma base aérea aparentemente foi atingida, a gente tem que saber exatamente todos os alvos, mas aparentemente foram alvos militares. Aumenta a presença americana na Síria, inclusive para a resolução de um conflito, então os Estados Unidos passam a ter um peso mais forte, caso queiram mesmo remover o Assad de forma diplomática. Agora, Doni, se os Estados Unidos levarem adiante uma operação militar maior para derrubar o regime do Bashar al-Assad, aí começa a ficar mais complicado, porque nesse primeiro momento, desses ataques que aparentemente foram cirúrgicos, teria havido uma consulta com a Rússia e não altera tanto o cenário na guerra da Síria, onde o Assad vinha ganhando, vinha avançando, agora vai dificultar um pouco para ele, mas talvez não fortaleça a oposição. O governo do Trump, assim como o governo do Obama, não gosta do regime do Bashar al-Assad, é um regime sanguinário que cometeu crimes contra a humanidade, como a gente sabe. Só que, ao mesmo tempo, tanto o governo do Trump como o antecessor do Obama vê com uma enorme cautela a oposição. Por exemplo, a cidade que o regime do Assad teria realizado o ataque químico, segundo os Estados Unidos, o Assad foi responsável, as forças do Assad foram responsáveis por esse ataque químico. Essa cidade é controlada pelo Tahrir al-Sham, que é a Frente Conquista do Levante, que é a antiga Frente Nusra, que nada mais é do que o braço da Al-Qaeda na Síria, e é o principal grupo rebelde na guerra da Síria nesse momento. Os rebeldes hoje controlam basicamente só a província de Idlib, e o grupo rebelde mais forte na Síria é justamente Tahrir al-Sham, a Frente Conquista do Levante, Al-Qaeda na Síria, além, claro, do grupo Estado Islâmico que está numa outra região da Síria. Então, se foi um ataque cirúrgico, o Trump teria feito essa ação basicamente para dar uma lição no Assad, enfraquecer a força aérea do Assad e evitar não só ataques químicos, mas os bombardeios convencionais. A gente não pode esquecer que centenas de milhares de pessoas morreram na guerra da Síria, dezenas de milhares morreram em bombardeios convencionais que não geraram tanta comoção internacional como o ataque químico, mas fazendo essa ação você evita esses bombardeios. Claro que o Assad mantém o apoio da Força Aérea da Rússia de qualquer maneira, mas talvez evite esses ataques mais aleatórios, assim, ou como o ataque
químico atribuído ao Assad. Então, enfraquece o regime do Assad, mas não o suficiente para derrubar o regime, correr o risco de grupos rebeldes radicais ou do próprio grupo Estado Islâmico se fortalecerem. É um equilíbrio muito tênue que o Trump vai ter que lidar. Isso, claro, levando em conta que tenha sido um ataque cirúrgico, como os do Reagan em 80. Na terça, o ditador sírio Bashar al-Assad lançou um horrível ataque utilizando armas químicas em direção a civis inocentes, utilizando o mortal gás sarin. Assad acabou com a vida de homens, mulheres e crianças. Foi uma morte lenta e brutal para tantos. Até mesmo os lindos bebês foram cruelmente assassinados neste ataque barbárico. Nenhum filho de Deus deveria sofrer tanto quanto. Nós ordenamos um ataque ao aeroporto na Síria, de onde o ataque químico foi lançado. É vital o interesse de segurança nacional dos Estados Unidos para prevenir e combater a distribuição e uso de armas químicas mortais. Não podemos deixar que a Síria utilize armas químicas banidas, violando as suas obrigações da Convenção sobre Armas Químicas e ignorando o pedido do Conselho de Segurança da ONU. Anos de tentativas anteriores para mudar o comportamento de Assad falharam, e falharam dramaticamente. Como resultado, a crise dos refugiados continua a aumentar, e a região continua a desestabilizar, ameaçando os Estados Unidos e seus aliados. Hoje eu convido todas as nações civilizadas para se juntar a nós e lutar pelo fim da chacina e o derramamento de sangue na Síria, e também para acabar com o terrorismo de todas as origens e tipos. Pedimos pela sabedoria de Deus enquanto enfrentamos os desafios do nosso mundo dos problemas. Rezamos pela vida dos feridos e pelas almas daqueles que já foram. E esperamos que, enquanto os Estados Unidos lutem por justiça, que a paz e a harmonia prevaleçam no final. Boa noite e que Deus abençoe a América e o resto do mundo. Muito obrigado. Uma dramática mudança de postura. Os Estados Unidos dispararam dezenas de mísseis do tipo Tomahawk contra alvos militares do governo da Síria, acusado de ter empregado há 3 dias armas químicas, o gás do tipo sarin, que é proibido, contra civis em áreas que são... Mudança drástica? A Globo sempre quer inverter a informação. Isso foi avisado antes, que se fosse provado que foi ele que jogou esse gás, eles iam intervir, os Estados Unidos interviram, não ia nem esperar a ONU. Até chamou a ONU de covarde por não fazer nada. Vejam as fotos aí. E esse pontual, vamos ver o que ele vai falar, porque normalmente ele só fala aquilo que está contra os fatos. De pontual, ele não tem nada. A Globo, infelizmente, só noticia alguma coisa verdadeira, porque quando não tem como mesmo ela dissuadir a informação. Lembrando que esse ataque dos Estados Unidos foi por causa dessas fotos aí, desse ataque que o próprio governante, a gente não sabe se foi ele mesmo que fez esse ataque, né? Mas olha que coisas terríveis que aconteceu. Aí o ataque dos Estados Unidos foi contra as bases, né? Pontos estratégicos militares. Vamos ver se vai aparecer fotos de inocentes mortos
Que sempre acontece no meio de uma guerra, mas não dessa forma aí que apareceu tantas fotos de crianças mortas, né? Você vê que o ataque foi num lugar bem inapropriado, né? Vamos voltar para a reportagem então. Controladas por rebeldes na guerra civil daquele país. Vamos ao vivo a Nova York com Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Trump resolveu empregar a força no conflito talvez mais complexo e difícil de ser entendido, quanto mais de ser solucionado. Que eu me lembre, Pontual, uma intervenção direta desse tipo contra um regime foi 2003, na invasão do Iraque. Boa noite a todos. É verdade, William. Os Estados Unidos participaram em 2011 da intervenção militar na Líbia, que derrubou o ditador Coronel Gaddafi, mas foi uma operação da OTAN, autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. No ataque de hoje, como você disse, foi só um ataque americano, direto, unilateral e sem autorização da ONU. O presidente Trump anunciou da Flórida, onde está recebendo o presidente chinês, que foi atacada a base aérea, de onde partiu o bombardeio com armas químicas que matou dezenas de civis sírios na terça-feira. Imagens divulgadas agora há pouco pelo Pentágono mostram o momento em que 2 destroyers americanos no Mediterrâneo dispararam mais de 50 mísseis Tomahawk. O alvo era a base síria em Shariat, perto da cidade de Homs. Fontes do governo americano revelaram que foi localizada uma gravação por radar, mostrando que um avião sírio saiu dessa base na terça-feira para atacar com gás tóxico a região de Idlib. Por isso, Washington tem certeza de que os sírios e seus patronos, os russos, estão mentindo ao afirmar que os civis foram mortos por armas químicas disparadas pelos rebeldes. A intenção do governo Trump é punir Assad por ter usado armas químicas. Trump lembrou que a Síria assinou a convenção que proíbe essas armas e se comprometeu a destruir todos os seus arsenais. O presidente americano, em seu pronunciamento, não fez nenhuma referência a tentar ou não depor Assad. Trump conclamou o mundo a botar fim a essa guerra civil, mas não se sabe como ele planeja dar continuidade à intervenção iniciada hoje. Pode ser que se limite a só esse ataque, ou será que seria o início de uma campanha militar em larga escala? O risco é que um desses mísseis americanos acerte as forças da Rússia que estão na Síria, o que poderia levar a uma perigosa escalada. No caso de hoje, o governo americano informou que os russos foram avisados sobre a trajetória dos mísseis para evitar um confronto entre as duas potências. Ainda é cedo para saber o que vem por aí no campo militar, mas parece claro que, politicamente, Trump ganhou muito com esse ataque. Toda vez que começa uma nova guerra, os americanos sempre se unem em torno do comandante em chefe. E Trump justificou essa intervenção na Síria como resposta à morte de bebês. Quem é que vai protestar contra isso, William? Trump tem uma boa noção de timing. Vamos ver se ele tem essa noção de timing em política internacional. Ele estreou, digamos assim, entre aspas, numa crise grave, justamente no dia em que ele recebe o seu grande rival, o presidente da China, na Flórida, lá naquele complexo que, aliás, é do Trump. Não há coincidências, né, Pontual? Não sei, William, mas os assessores da Casa Branca disseram que Trump comunicou ao presidente chinês que tinha ordenado o bombardeio. Essa recepção foi no resort, na Flórida, que o Donald Trump chama de a Casa Branca do Inverno. O presidente americano disse que teve uma longa discussão com o colega chinês, Xi Jinping. E ele arrancou gargalhadas ao dizer: não consegui nada dele, absolutamente nada, mas ficamos amigos. A Casa Branca já tinha antecipado que não espera nenhum grande avanço ou acordo dessa reunião. O objetivo principal é aproximar os líderes das maiores potências mundiais num momento em que os dois países estão revendo posições históricas. Desde o início do ano, o presidente chinês já saiu em defesa da globalização, do livre comércio, do meio ambiente e, numa inversão de valores, puxou a orelha de Trump, que defende medidas protecionistas e quer acabar com os avanços ambientais de Barack Obama. No encontro, Donald Trump preferiu focar na Coreia do Norte. Trump vem cobrando que a China faça mais pressão para que o ditador Kim Jong-un interrompa os testes com mísseis e aceite um controle externo sobre o programa nuclear norte-coreano. O presidente americano disse em entrevistas que se a China não resolver o problema da Coreia do Norte, os Estados Unidos vão resolver, William. Muito obrigado, Pontual. Boa noite para você em Nova York. Vamos voltar às ações militares desta última noite. Em primeiro lugar, dando uma informação para vocês a respeito do tipo de arma que foi empregada pelos americanos. Um míssil do tipo Tomahawk está no arsenal americano desde 1984. A principal característica dele é voar muito baixo, em velocidades aproximadas à de aviões comerciais que vocês conhecem. A capacidade é grande, 450 quilos de explosivo
que pode ser uma ogiva nuclear, é bastante destruidor. Este míssil, na sua versão mais moderna, tem um tipo de comunicação com o satélite mais avançado ainda do que o GPS, que todo mundo conhece dos seus aplicativos. Ele é capaz, digamos assim, de dialogar e navegar com uma precisão menor de 1 metro. Vamos ao conflito. Vocês podem imaginar que um tabuleiro de xadrez de 2 lados já é complicado? Imaginem um tabuleiro de xadrez de 4 ou 5 lados. Este é o tabuleiro da Guerra Civil da Síria. As cores correspondem a diferentes grupos, tendo destaque, evidentemente, o Estado Islâmico, o grupo terrorista que vocês conhecem do noticiário dos últimos 3 anos, pelo menos, e as áreas verdes são as áreas aqui que o exército sírio, a capital do país está aqui, Damasco, controla, são principalmente as áreas mais ocidentais do país. Vários dos grupos que participam da guerra civil da Síria são patrocinados por potências regionais. Uma parte dos rebeldes sírios de tendência muçulmana sunita recebe apoio principalmente de países da área do Golfo, países sunitas. Outros recebem apoio direto dos países ocidentais ou, que é um caso altamente complicado, é a presença de curdos na fronteira com a Turquia. Praticamente cada potência regional tem um interesse particular que não necessariamente coincide com o dos outros. É uma das poucas guerras civis das quais se pode dizer que o inimigo do meu inimigo não é o meu amigo. Vocês querem complicar um pouco mais essa guerra? Vamos para um próximo mapa que dá uma conta da situação um pouco mais abrangente nessa região. Nós colocamos os países aqui em volta para dar uma ideia para vocês de quanto que o que acontece na Síria importa para o Oriente Médio. Basicamente, a intervenção do Irã, que é um país de tendência muçulmana xiita, assim como o grupo dominante em Damasco, que é alauíta, é uma forma dos xiitas. O Irã é responsável, junto com as milícias do Hezbollah do Líbano, xiitas também, pela manutenção até agora do regime de Bashar al-Assad, que tem a ajuda decisiva da Rússia. A Rússia tem uma base militar importante na costa da Síria, a última que ela tem no mar quente, como o do Mediterrâneo, e foi essencial na manutenção do regime até agora, com emprego direto de armas. Diziam os russos que tinham participado deste conflito com o intuito de eliminar o Estado Islâmico das regiões centrais e orientais da Síria e do norte do Iraque. Não é isto que aconteceu. Os russos usaram considerável poderio aéreo deles para manter Bashar al-Assad no poder. O que Trump fez agora com esse ataque não foi mudar radicalmente a relação de forças no campo de batalha, mas deu um sinal político de consequências ainda imprevisíveis. Qual vai ser a reação do Irã, país que os Estados Unidos criticam bastante por conta de um acordo nuclear recente, e principalmente, qual vai ser a reação da Rússia, cujo presidente, Vladimir Putin, Trump diz admirar tanto. Saia da idolatria.